Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou fazer uma morena iluminada com a técnica de freehands. Vamos a isso? Vamos começar pela divisão. Portanto, vai ser em cruz, só que a gente vai fazer em zigue-zague. Orelha a orelha. Zigue-zague suave, não precisa ser tão profundo. Vou aqui vos mostrar. E isso vamos fazer 4 quadrantes. Da frente, agora do alto da cabeça até a nuca, também em zigue-zague. Vou vos mostrar. E do alto da cabeça até a orelha. Primeira dica aqui super importante. Lembrem sempre que vocês têm que fazer o diagnóstico da cliente. Essa aula tá dentro do nosso curso, tá? Tem lá o passo a passo de como vocês vão realizar esse diagnóstico. Aqui na nossa modelo Carolina, eu já fiz o teste de mecha, que vocês têm que fazer sempre, ok? Portanto, aqui as divisões, 4 quadrantes, e vamos começar. Agora eu vou preparar o produto para vocês acompanharem como é que é feito, tá? Então, para essa técnica eu vou utilizar a So Pure, que é sem amoníaco, descolorante. Geralmente a diluição é 1 para 1,5, mas eu vou reduzir essa diluição porque eu preciso de um pó mais consistente, visto que nós vamos trabalhar com a técnica de freehands, tá? Portanto, tenho aqui já a balança a funcionar. Usem sempre balança, gente, para vossa segurança. Não facilitem. Pronto. Vou utilizar 20 volumes. 22. E a mesma quantidade de oxidante. Vai ficar mais consistente, mas é o que eu preciso para realmente ter a consistência que eu preciso. Uma dica aqui super importante é o descolorante deve ser feito, a mistura deve ser feita de tempos em tempos, porque ela, à medida que a gente vai utilizando, ela vai perdendo o efeito, aquele efeito de explosão de clareamento. Então nós precisamos ir fazendo aos poucos. Não encham logo a cumbuquinha aqui com muito produto, porque no final ele vai perder o efeito e ao invés de vocês agilizarem o processo, vai acontecer justamente o contrário. Vai demorar muito mais tempo. Pronto, misturinha feita. Agora vamos começar o procedimento. Luvas, sempre. Utilizem sempre uma toalha na técnica de freehands. Deixem sempre uma toalha ao pé de vocês. Principalmente quem não trabalha com assistente. Hoje eu estou trabalhando sem assistente, mas eu costumo trabalhar com assistente. A toalha é que vai deixar aqui o trabalho mais limpo. Porque em cada mecha eu vou ter que limpar as mãos e fazer a nova divisão para trabalhar a nova mecha. Vamos começar. Dividimos geralmente no contorno, tanto nuca como frente da cabeça, as mechas devem ser mais finas. Aqui eu vou fazer um painel inteiro, mas todas as outras divisões vão ser em zigue-zague. Blocos inteiros, vamos ripar. O ripado tem que ser bem suave, ou seja, não é simplesmente posicionar o pente e empurrar de uma vez só. Porque depois vocês vão ter dificuldade em trazer esse ripado de volta. É limpar esses fios de leve que estão em cima da mecha. Puxa mais um pouco e vai empurrando. É como se fosse step by step. Depois é muito mais fácil dele descer. Reparem. O ripado já está lá em cima. Agora eu começo a aplicação do produto.
Outra dica, a saturação de produto vai ser mais nas pontas e no meio. Mas quando chega mais próximo da raiz dos crescimentos, a gente reduz essa quantidade de produto. Porque eu quero explosão de cor, de clareamento nas pontas e meio, e em cima eu quero só um desvanecimento. Espalho o produto nas mãos, seguro a mecha, saturo as pontas. E depois as minhas mãos vão servir de pincel em cima, fazendo já que um root shadow, digamos. E as costas das mãos por baixo, também fazendo esse degradê. Portanto, saturação nas pontas e menos saturação em cima. O processo vai ser todo dessa forma. Sendo que a primeira mecha da nuca e as mechas da frente eu não vou fazer em zigue-zague. Vou fazer painéis finos. E em fatias, que a gente chama também de slice. Mais uma na nuca, do outro quadrante. Mecha inteira. Faço o ripado, mais uma vez de leve e vou empurrando. Já posso soltar e aqui já começa a trabalhar o produto. Saturação nas pontas, em maior quantidade. O produto aqui tem que ser mesmo em maior quantidade. E faço um movimento de baixo para cima para já fazer esse degradê. E as costas das mãos embaixo. As duas primeiras mechas já estão, agora a gente vai começar a fazer as mechas em zigue-zague. Dividam sempre mechas de 2 dedos de espessura, mais ou menos, 2 a 3. Aqui nós não precisamos fazer muitas mechas, porque a Carolina tem pouca densidade. Então a gente quer distribuir profundidade e luz, então eu não preciso. Então, 3 dedos, eu fiz a divisão, tiro um dedo de mecha, separo. Essa vai ser a minha profundidade. Separo aqui para o lado. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou separando. Primeiro o trabalho fica mais limpo. E depois a gente, ao final de toda a aplicação, eu faço tranças, tá? Fica muito mais organizado. E aqui a gente pega a mecha e divide em zigue-zague. Ripado. Vou limpando os fios levemente. E aqui eu já posso aplicar o produto. Um trabalho que fique muito bonito é quando vocês fazem mechas mais embaixo, ou seja, o aclaramento. Mesclar entre mais embaixo e mais em cima. Vão sempre misturando, porque aí não vai existir marca. Para além do ripado, um ripado bem feito já evita essa marcação. Quando esse ripado desce, fica bem fluido o trabalho. E fazendo uma mecha mais em cima e outra mais embaixo, ainda vai reforçar essa naturalidade. Então aplico na ponta e subo com as mãos no sentido contrário, para dar o efeito de degradê. Aqui eu não vou ter marcação nenhuma. Esse cabelo depois, quando for penteado e finalizado, parece inclusivamente que foi feito o root shadow. E na realidade nós não precisamos fazer. Não nesta técnica. Portanto, a mecha de baixo eu fui quase ao pé da raiz do crescimento. E aqui eu já estou mais a meio. Portanto, a gente faz esse jogo, essa brincadeira. Sobe uma e desce o produto na outra. Confirma se está bem saturado o produto. Notem aqui que eu coloquei 2 capas na modelo. É um trabalho que é ao ar livre, então a roupa da cliente tem que estar bem protegida. Porque qualquer deslize aqui a gente pode sujar a roupa da cliente. Então tenham sempre isso em atenção. Outra mecha, dividimos 3 dedos de largura.
Dividimos um dedo para deixar a mecha a profundidade. Separamos aqui para o lado. E essa de 2 dedos fazemos um zigue-zague. A de baixo se junta a outra que já está separada e essa nós vamos trabalhar. Ripado de leve, só por cima, limpando esses fios pequenos. Vocês vão ter muito mais facilidade depois em limpar de volta esse eriçado, esse ripado. Mecha ripada, agora é só trabalhar com o produto. Eu vou sempre buscando mecha de um lado e do outro, porque depois na hora da lavagem elas abrem na mesma proporção. E se eu quiser já ir lavando as de baixo, eu não terei problema nenhum em fazer isso, tá? Então eu lembro sempre, aqui eu não subi tanto o descolorante e aqui eu também não vou subir. Vai ficar um trabalho equilibrado. Parte de cima da mecha com essa parte da mão, parte de baixo da mecha com a parte de cima da mão. Se eu achar que a mecha está secando, começar a observar, mecha de baixo, eu posso vir aqui e reaplicar. Isso é uma das vantagens de eu separar essas mechas que eu não estou a trabalhar. O trabalho fica limpo, organizado e vocês sempre podem voltar aqui e reaplicar o produto. Então, a ver aqui que a toalha está me auxiliando em manter as outras mechas limpas. Não é difícil trabalhar nessa técnica sem ajudante. Estamos aqui a finalizar a aplicação do produto. Vamos passar para a próxima mecha. Notem que eu estou sempre fazendo uma de um lado e outra do outro. 3 dedos de largura, dividimos uma mecha com um dedo de largura que vamos separar aqui, isolar. A de cima, fazemos o zigue-zague e juntamos a mecha que já está separada. O ripado tem sempre que ter uma tensão, a mecha que vocês estão trabalhando. Se a mecha estiver assim, vocês não conseguem ripar. Então façam sempre alguma tensão e puxem para cima. Gradualmente, de leve, para ficar confortável depois para vocês conseguirem puxar para baixo. A mecha de baixo, eu fui com o produto só até meio, essa aqui eu vou chegar mesmo bem próximo do ripado. Uma sugestão aqui para vocês treinarem, depois de ver e rever o vídeo, fazerem as vossas anotações, convidem, né, amigas, familiares, primas, tias e comecem a aplicar a técnica. Geralmente quem tem curvatura, né, cabelo com curvatura, seja ele ondulado, cacheado ou crespo, é uma pessoa que já tem alguns traumas, já passou por alguma situação em salão que ficou com esse medo de fazer esse tipo de técnica. Então até mesmo para vocês sentirem mais segurança, treinem muito para vocês realmente passarem essa segurança para as vossas clientes. E o mais importante de tudo é criar portfólio, não é? Porque elas vão procurar os vossos serviços pelo vosso portfólio. Seguimos aqui. Geralmente na parte de cima da cabeça vai afunilando, não é? Vai reduzindo aqui o perímetro. Eu vou tirar só mais uma e depois as duas de cima eu vou juntar. Subir mais perto do ripado, essa eu vou fazer mais nas pontas. A mesma coisa, divido um dedo de largura, separo. A que sobrou, zigue-zague, e a de baixo vai para a lateral. Ripamos. E agora vamos aplicar só nas pontas.
Fica um trabalho mesmo muito bonito, sem marcação. E vocês conseguem fazer super rápido. Eu que estou a fazer mais demorado, porque eu tenho que explicar, não é? Mas nos espaços de vocês vão reparar que é uma técnica super rápida, que dá para atender bastante cliente num só dia. E o mais importante, querem saber? É uma técnica que vai rentabilizar muito o vosso espaço. Bom saber disso, não é? Vocês podem atender 10 clientes que vocês não vão ficar cansados no final do dia. Maravilhoso, né? Nossa profissão exige muito de nós. E vocês vão adorar trabalhar com essa técnica. Então já fiz esse lado, vou dividir aqui do outro. E depois já vou explicar a diminuição aqui do perímetro quando chega no topo da cabeça. Ao invés da gente dividir, a gente vai fazer tudo junto. Repito aqui a divisão, um dedo, separo para a lateral, zigue-zague aqui, separo a de baixo. Notem que o cabelo que tem curvatura é muito sensível, então na hora da divisão façam com cuidado para não magoar a vossa cliente. E vamos ripar. O ripar tem que ser suave, não pode fazer tração e também não pode magoar a vossa cliente. Aplicação do produto, a exemplo da mecha do lado, mais na zona das pontas. Então é um jogo de uma mais acima, outra mais embaixo. Quanto mais vezes vocês fizerem, mais vocês vão ganhar confiança e vão se apaixonar cada vez mais por essa técnica. É a técnica que eu mais utilizo no salão para os cabelos com curvatura. Chegamos na parte de cima, nós vamos conseguir ainda fazer 2 mechas. Mesma quantidade, divido na horizontal, separo para o lado e essa faço um zigue-zague mais suave. Ripamos ou eriçamos, né? Dá para falar das duas maneiras. A última mecha eu apliquei mais na zona das pontas, essa eu vou subir mais perto do eriçado. Podem chegar mesmo perto do eriçado, não tenham medo. Aqui eu posso inclusive fazer esse movimento e se pegar um pouco de descolorante aqui nesse eriçado não tem problema. E agora vamos fazer a nossa última mecha do topo. Essa foi mais perto do eriçado, a última vai ser mais próximo das pontas. Dividimos aqui uma horizontal, separamos, essa vai em zigue-zague, divido, separo para o lado, vamos eriçar e vamos aplicar só na zona das pontas. Quem tem pouca densidade, como é o caso aqui da nossa modelo, nós não precisamos colocar muitas mechas. Porque nós precisamos de jogo de luz aqui, luz e sombra. As mechas só aparecem se tiver profundidade, se tiver sombra. Se tiver tudo muito claro, nós não conseguimos ver o efeito da cor.
Já estamos chegando aqui na reta final da parte de trás. A parte da frente, vamos replicar o que nós fizemos aqui. Estou usando o oxidante de 20 volumes. Não há necessidade de utilizar mais. As mechas de baixo, as primeiras que eu apliquei, provavelmente a gente vai tirar antes da parte da frente, porque nós não queremos aqui um aclaramento muito grande. Esse cabelo vai ficar num tom de um 7. E chegamos na parte de cima, finalizamos. Agora essas duas partes que sobraram, tanto de um lado como do outro, eu faço tranças. Fica muito mais organizado. Se eu precisar reaplicar o produto, eu posso fazer sem problemas de manchar. Ansiosa, Carolina? Uhum. Carolina também estava cheia de medo, gente. Por isso é que eu falei do medo. E quais são esses medos, não é? Medo de ressecar, medo de perder a curvatura, medo de partir o cabelo, medo de ficar loira demais, certo? No diagnóstico vocês conseguem elucidar todas essas questões e ali vocês já começam um processo de passar segurança para a vossa cliente. Então, a parte da frente, a Carolina tem muitos cabelos novos aqui à frente, então a gente vai preservá-los, porque geralmente são mais sensíveis. Então a gente começa numa diagonal, perto da orelha. Como ele é muito curto, ele não vai fazer diferença aqui para a nossa técnica. Então eu vou dividindo até encontrar uma mecha mais comprida. Encontrei já aqui uma mais comprida. É esta mecha que eu vou trabalhar. Na horizontal, fina, faço o ripado e aplico o produto. Essa eu vou aplicar bem próximo do eriçado. Como esse cabelo deve chegar para vocês? Geralmente, os nossos cabelos, né, com curvatura, nós utilizamos muitos produtos para finalizar. Gel, creme. E o interessante é que no dia anterior ao procedimento, o cabelo seja lavado, condicionado e não aplique nenhum tipo de finalizante, para não existir barreira com o produto. É importante que esteja fácil de trabalhar e de desembaraçar, para realmente não magoar a nossa cliente. Aqui eu vou fazer outra na horizontal, não estou fazendo ainda em zigue-zague, por causa da pouca densidade que a nossa modelo tem. Essa eu já não chego tão próxima do eriçado, só pontas e no meio e pontas. Aplico o produto e desvaneço com as mãos na transição. Agora a gente vai preparar mais produto. Como eu vos disse lá no início, é importante sempre ir fazendo mais produto, tá? Fazer em menor quantidade agora, porque nós já temos menos cabelo.
Continuo com 20 volumes. Estou trabalhando 1 para 1. A regra aqui é trabalhar 1 para 1,5, mas como eu quero uma pasta mais consistente, eu estou fazendo 1 para 1. Quando nós acabarmos aqui a parte da frente, provavelmente a gente já vai começar a enxaguar a parte de trás. Aqui, como tem mais densidade, eu já posso fazer um zigue-zague. Portanto, a de baixo, cheguei próximo do eriçado, a de cima, meio, e agora eu vou chegar de novo mais próximo do eriçado. Sobrou-me aqui mais uma. Aqui eu não vou deixar painel, vou só fazer um zigue-zague. Separo. Aqui um ponto bem interessante. Os fios da frente são muito finos, então eu separo aqui um pouco. Eriço aqui primeiro. Junto novamente essa mechinha e eriço ela separadamente. Senão o que é que vai acontecer? Se eu eriçar tudo junto, provavelmente esse daqui vai desaparecer e vai ficar só essa mecha. Essa eu já posso chegar mais próxima da raiz. As pontas têm que estar com bastante produto, que é onde eu preciso da explosão de cor aqui. Última mecha. Notem que a primeira divisão tá assim, reta na horizontal. Aqui a gente vai deixar um painel, que é a sombra. E vamos fazer um zigue-zague aqui. Separo, coloco pra frente e eriço. Aqui é a mesma situação, ó, cabelos fininhos, separo. Venho mesmo daqui de baixo, buscando o eriçado, porque eu quero essa mecha bem fininha. Que é a última mecha de cima, que vai dar o acabamento. E aqui na frente, ó, um pouquinho. Agora vamos aplicar só na zona das pontas. Se vocês notarem que colocaram muito produto nas mãos, reduzam, tá? Senão vocês não vão conseguir esse efeito aqui de esfumado. Pronto, essa lateral tá pronta, vamos para o outro lado. Vamos repetir 2 painéis, só quando nós encontrarmos realmente o comprimento. Painel fininho, eriçamos e repetimos o processo. Aqui, a exemplo do outro lado, mais próximo da raiz, a primeira. Quanto mais vocês treinarem, mais rápidos vocês vão ficar. Deixo um painel, eriço o outro. Agora aqui só nas pontas. Meio e ponta. E já estamos a chegar aqui ao final. Outro painel separado. E vamos fazer o zigue-zague. Esta, vamos chegar mais próximo da raiz.
E a última vamos fazer uma muito fina. Tem que haver sempre aqui o equilíbrio entre profundidade e luz. Luz e sombra. Se vocês colocarem muitas mechas no cabelo com pouca densidade, não vai aparecer o efeito. A última mecha. Vou deixar um pouquinho assim. Isso. Separamos um painel fininho para ser a sombra. Ripamos muito, que é a última mecha, que vai fechar aqui toda a montagem, e aplicamos só nas pontas. Vamos fazer aqui a mesma coisa, ou seja, sobraram aqui umas partes, tanto desse lado como do outro, a gente vai fazer uma trança. Trancinhas, as mechas, trancinha, mechas e outra trancinha. Técnica finalizada. Agora a gente vai passar para lavagem e tonalização, que vocês vão acompanhar na próxima aula. Até lá! Agora eu vou partilhar com vocês a preparação da tonalização. Portanto, eu vou utilizar 7,35, 5,81 e 8,81. Já temos aqui 10 gramas do 7,35 e vou colocar 5 gramas de 5,81 e 5 gramas de 8,81. Personalizem sempre as vossas cores, tá? É isso que vai fazer diferença no vosso trabalho. Ninguém vai conseguir replicar. Portanto, 10, 5, 5, temos um total aqui de 20. Vamos utilizar 40 de ativador. Se passar um pouquinho, vocês podem deixar, não vai fazer aqui grande diferença, ou então podem tirar. Eu deixei porque foi muito pouco. Mexam bem, tinta bem diluída, para não haver depósito de produto só numa mecha e ficar a tonalização bem uniforme. Agora vamos aplicar. Já passamos o cabelo por água, agora nós vamos aplicar o fase 2 do Bond Fusion, que é o que vai devolver os aminoácidos perdidos no processo químico e estabilizar o pH, antes mesmo de aplicar a tonalização. Retirar os nós do eriçado individualmente, já para ir facilitando o desembaraçar depois. Tenham sempre em mãos esse tipo de produto, porque o resultado do vosso trabalho vai depender de tudo isso, tá? Produtos de qualidade que vão devolver os aminoácidos e os nutrientes perdidos nos processos químicos.
E lógico, a finalização em casa, o tratamento em casa vai ser o complemento do vosso trabalho no salão. Nosso objetivo é entregar um bom trabalho, mas a cliente também tem que ter essa informação que vocês já passaram para ela no diagnóstico, de que o cabelo tem que ser tratado também em casa. A partir desse momento, ela deixa de ter um cabelo natural para ter um cabelo processado quimicamente. Então, tem que ser tratado dessa maneira. Aqui nós deixamos um pouco em tempo de pausa, para ele fazer o efeito. Estabilização de pH e devolução dos aminoácidos. Religação das pontes. Das pontes de sulfeto, que são as pontes quebradas nos processos químicos. Podem ir massageando e já soltando o eriçado. Aqui à frente praticamente já não tem eriçado. E o brilho que dá no cabelo é impressionante, é imediato. Então, já estão ansiosos para começar a praticar? Já comecem a contactar as amigas. 10 amigas, pelo menos. É o que eu recomendo. A partir daí, é começar a lotar a agenda. Vamos enxaguar e aplicar a tonalização. Tonalização nós vamos deixar de 15 a 20 minutos, massageando de vez em quando. Eu costumo dizer que é um segundo tratamento. Tem um pH baixo, bem próximo do pH fisiológico do cabelo. E vai adicionar brilho extra. Espremam bem o cabelo, não pode ter tensão a fibra nunca, nem ao lavar, nem ao secar. Só espremendo, e se for com a toalha, a mesma coisa. Sempre delicadamente, não pode fazer tração nesse fio. Esse movimento assim nunca se deve fazer no cabelo. Agora vamos passar para a tonalização. Sempre enluvando. Como nós estamos trabalhando com tonalizante, não tem problema algum em aclarar a base da vossa cliente. Vocês vão trabalhar em total segurança. A base vai estar preservada, não vai mexer no fundo de aclaramento. Podem inclusivamente passar no restante do cabelo, que não vai mexer nesse fundo. Vai só adicionar brilho aqui. Apliquem bem, distribuam bem o produto e façam massagem enluvando para garantir que o produto foi bem aplicado
em todas as mechas. Semicolor rende muito. Lembrando que a tonalização, ela vai ficar viva no cabelo, digamos assim, durante 20 lavagens. Essa cor pode vir a desvanecer e vocês podem oferecer o serviço de glow para essa cliente. Daqui a 2 meses ela volta no vosso espaço e faz uma nova tonalização. Essa cor vai ficar mais vibrante novamente. E isso acontece com qualquer coloração, vai desvanecer e nós temos que voltar a fazer essa aplicação. Aqui sempre massageando. E depois já deixamos 15 a 20 minutos, tempo de pausa. Se eu quisesse um tom mais claro, era só deixar mais tempo de pausa o descolorante no cabelo. Como nós não queremos aqui um aclaramento muito grande, é mesmo uma morena iluminada, então não houve necessidade. Comecem a fazer esse trabalho, comecem a divulgar e logo logo vocês têm aí a agenda cheia para fazer morena iluminada em cabelos com curvatura. Aproveitem as redes sociais para divulgar o trabalho de vocês. Aqui a gente já começa a notar a cor se revelando. E os pigmentos se fixando. Agora vamos deixar um pouquinho. Depois enxaguamos, lavamos esse cabelo e voltamos com o resultado para vocês. Até já!